essa É, música, mano. 1997, cara. Arriou o calção e cagou no chão. Cagou. Se bobear, até essa iam cancelar também. Chegou alemã. Imagina o palhaço gozo. Tava fudido. Galera, olha só. Era uma época, pra você que tá assistindo esse programa, independente do ano que você tá assistindo, a gente tá... Hoje é 16 de abril de 2021. Antigamente, em 2000, até 2010, a gente podia fazer humor livremente sobre qualquer coisa e as pessoas não ligavam, e davam risada e riam junto. Hoje em dia isso não acontece mais. Então, a maioria do acervo, tanto do Hermes e Renato, quanto do Amada Foca, que foi o grupo que eu fiz depois com o Bento Ribeiro, com o Paulinho Serra, com o Daniel Furlan, com a Paulinha, a gente tinha liberdade poética para poder satirizar pessoas, etnias, sexos. Hoje em dia não pode mais. Então, quando vocês virem alguma coisa do Hermes e Renato, do Amada Foca, que você não vai entender porque pode ser muito grosseiro, perdoa. Era da nossa época, tá? Mas esse do Pirapirapirô, ele não tem nenhum, tipo, não tem por que ser cancelado na mesma. Ele fala negão, fala alemão, mas não atribui nenhum contexto negativo a nenhuma desses dois personagens. A gente buscava rir junto com o público. Aham. A nossa intenção do Hermes e Renato nunca foi humilhar ninguém, sabe? Porque o Fausto era um cara muito tímido. Eu também. E a gente era meio canto da sala, meio excluído, sacou? Então, a gente tinha meio esse senso de justiça. A gente nunca conversou sobre isso, sabe? Mas a gente nunca curtiu esse lance de humilhar os outros, sabe? Então, a gente tentava fazer um humor meio livre disso. Onde que a gente zoava mais? Com bicha. Por quê? Porque o Hermes e Renato, o quadro Hermes e Renato, era uma sátira, era os cafajestes das pornochanchadas dos anos 70. E nas pornochanchadas dos anos 70, era hiperusual esculachar bicha. E isso era uma coisa tão folclórica que a gente não pensava em um minuto sobre essa questão, sabe? Então era natural pra gente. Hoje em dia a gente para e a gente vê, caralho, cara, se isso passa a gente vai preso. Mas isso porque a gente era retrato do que a nossa sociedade mandava pra gente. E a gente consumia isso e a gente exteriorizava isso. É o mesmo caso do funk proibidão, voltando lá atrás. O cara cresceu vendo Na Boquinha da Garrafa, Segura o Tchan, e o cara vai cantar proibidão porque ele cresceu vendo aquilo. E não era como os personagens do Hermes e Renato fossem referências de como os seres humanos deveriam ser. Eles eram... Era muito exagerado. Exato. Por isso que era muito foda, porque primeiro, a produção do bagulho era tosca e dava pra ver que era de propósito, tá ligado? Sim. E tudo sempre foi super exagerado. Tem uma do... Cara, assim, eu lembro de várias, tá ligado? Porque assim, eu tirava minha televisão do lugar pra poder ver MTV, poder ver Hermes e Renato. Pode tá crer. ligado? E depois eu baixei uma porrada de pílula pelo Emule. Emule, cara. Inclusive, mano, eu baixei o Padre Quemedo em 2007. Eu baixei o Padre Quemedo. E aí fui lá na casa da minha esposa, que era minha namorada, que eu te falei que era no fim de semana. Aí fui pra lá na casa dela no fim de semana. Eu tinha gravado num VCD, tá ligado? VCD. É. Caralho, bicho. O cara é antigo mesmo. Aí tamo lá assistindo, chega a mãe dela, ficou putaça, tá ligado? Por causa dos bagulho. Filho da puta! Ela. E era de um jeito, filho da puta! Era muito bom, cara. Era muito bom. Eu lembro que a gente chegava do colégio, era o assunto, mano. Sim. Os caras ficavam conversando, tiravam sarro. Era muito bom, mano. É um absurdo, cara. Eu tenho muito orgulho de ter vivido isso, sabe? Na época que a televisão dava pra gente liberdade total, sabe? Na época você sentia isso? Você sentia que vocês estavam vivendo algo especial? Sem dúvida nenhuma, cara. Porque a gente já sabia que a TV aberta nunca seria um ambiente pra gente com a liberdade que a MTV dava. Eles chegavam assim, cara, vai, mano, vai. Você sabe por que eles tinham isso? Por que eles davam A tanta MTV liberdade? sempre foi, a MTV Brasil, a MTV antiga, ela sempre deu liberdade total de criação para todos, todo mundo que estava lá. Era como se fosse uma universidade, uma faculdade.
E era um laboratório experimental o tempo inteiro, sabe? Eles não se importavam muito com a audiência, eles se importavam mais com o conceito, sabe? E aí O começo tinha da MTV era bem isso. E aí tinha audiência pra caralho por causa dessa importância pelo conceito, né? Era uma audiência bem de nicho, bem direcionada. Era de nicho naquela época? Sim, sim. Era jovem. Era já. jovem. Mas é. era todos os jovens, né? Ah, cara, era. Tanto que os eventos do Video Music Brasil, o VMB, davam pontuações de TV aberta. Aquela premiação anual que tinha dos clipes. Sim, sim. Era o dia que... E a MTV sempre teve no radar de todo mundo, né? É a marca mais famosa do mundo, cara, de televisão. Ah, é? Interessante. É.